Vamos deixar uma coisa bem clara desde o início. Não se atrai uma mulher tentando impressioná-la. Você atrai-a entendendo o mundo dela. A maioria dos homens erra logo à primeira. Veem a atração como uma performance, um jogo em que se dizem as palavras certas, se vestem as roupas certas ou se dá o sorriso certo. Mas a verdade é que as mulheres não se sentem atraídas pelo que mostra por fora. Sentem-se atraídas pelo que sentem quando estão perto de si. Assim, antes mesmo de pensar em abordá-la, precisa de compreender a regra silenciosa que rege a atração. Não se procura a conexão, cria-se. Por que é que a maioria dos homens falha na atração? Imagine a seguinte situação. Ela está sentada do outro lado da sala, com uma beleza natural. O seu coração dispara. Pensa: ok, vou ter com ela e falo com ela. Mas antes mesmo de se mexer, a sua mente enche-se de medo. E se ela me rejeitar? E se ela não estiver interessada? E se eu parecer um idiota? Já perdeu, não porque ela o rejeitou, mas porque você se rejeitou a si próprio primeiro. As mulheres são incrivelmente perspicazes. Conseguem sentir a energia mais rápido do que tu consegues formular uma frase. Quando se aproxima com hesitação, insegurança ou uma necessidade desesperada de validação, ela não ouve as suas palavras, sente a sua incerteza. A maioria dos homens falha porque se aproxima com a intenção errada. Aproximam-se para obter algo, atenção, validação, afeto, mas as mulheres não se sentem atraídas pela necessidade, são atraídas pela certeza. A psicologia da atração. O que ela realmente percebe. Eis o segredo que a maioria dos homens nunca aprende. As mulheres estão biologicamente programadas para responder a sinais emocionais e não à lógica. Uma mulher não pensa: ele está a usar um relógio bonito, eu gosto dele. O seu subconsciente sente: algo neste homem me transmite segurança, estabilidade e confiança. Não se trata das suas palavras, mas da sua energia. Não se trata do que diz, mas da sua projeção. As mulheres leem nas entrelinhas. Cada gesto, cada pausa, cada silêncio diz mais alto do que as suas cantadas ensaiadas. Ela faz-se perguntas que nem sequer percebe conscientemente. Ele parece confortável consigo mesmo? Sentir-me-ia segura perto dele? Ele está a esforçar-se demais? A sua energia responde a estas perguntas antes mesmo de abrir a boca. A atração começa antes da aproximação. A verdade é que a atração começa muito antes da primeira conversa. Começa no momento em que ela repara em ti. Talvez seja a sua postura, a forma como ocupa o espaço ou a calma no seu olhar. A intuição feminina entra em ação quase instantaneamente. Quando vê um homem em paz consigo mesmo, tranquilo, confiante e focado, sente algo magnético. Ela pode até não perceber por quê, mas sente-se atraída. E é aqui que a maioria dos homens erra. Perseguem esse sentimento em vez de o incorporarem. Não persiga a energia. Torne-se a energia que a atrai. Porque as mulheres não se sentem atraídas por homens que as desejam. Sentem-se atraídas por homens que não precisam delas para se sentirem completos. Reescrever o código da atração. Então, qual é a mudança de mentalidade de que precisa? Deixe de pensar: como posso fazê-la gostar de mim? Comece a pensar: como posso expressar quem realmente sou sem medo? Quando deixa de representar e começa a estar presente, diferencia-se instantaneamente de 90% dos homens que ela já conheceu. Já conheceu encantadores, fala barato e exibicionistas. Mas o homem que está verdadeiramente confortável consigo próprio, isso é raro. A verdadeira atração não se trata de convencê-la de que vale a pena. Trata-se de ser tão autêntico que ela sinta o seu valor sem que tenha de provar nada. O poder da presença. Como a confiança e a energia falam mais alto do que as palavras. Uma mulher consegue sentir a sua energia antes mesmo de lhe dizer olá. Não precisa de uma cantada, de uma roupa elegante ou de um movimento ensaiado. O que realmente a cativa é a sua presença, aquela energia calma e centrada que diz: estou bem comigo mesmo.
Quando entra numa sala com uma segurança serena, não precisa de gritar nem tentar impressionar ninguém. A sua energia fala por si. Este é o poder da presença, é a atração sem esforço. A maioria dos homens pensa que a atração tem a ver com palavras, aparência ou sorte. Mas presença, isso é primitivo. É a linguagem não verbal a que as mulheres respondem instintivamente. Quando está verdadeiramente presente, não está a pensar no que dizer a seguir, nem a preocupar-se com a possibilidade de ser rejeitado. Está aqui, no momento. Está calmo, está concentrado. Não está à procura de aprovação, está simplesmente a ser. E as mulheres conseguem sentir essa diferença instantaneamente. Repare, a confiança não é algo que se grite. Ela não tem de provar nada. A confiança é aquela força silenciosa que vem da autoconfiança, saber quem é e estar completamente bem com isso. Quando um homem se move com propósito, respira calmamente e não tem pressa, exala confiança sem ter de dizer: sou confiante. As mulheres percebem este ritmo subtil. Isso faz sentir seguras, curiosas e atraídas. Não precisa de fingir ser confiante. Não tem de agir como um homem de alto valor. Só precisa de confiar em si mesmo. A confiança não é algo que se encena, é algo que se irradia quando não se está a esforçar demasiado. Pense nisto. Quando está ansioso ou desesperado por validação, o seu corpo fica tenso, as suas palavras tropeçam e a sua energia dispersa. Mas quando está relaxado, quando confia em si próprio, tudo flui. A sua voz fica mais grave naturalmente. A sua postura se endireita, move-se mais devagar, com intenção. Isto é presença. E aqui está algo que a maioria dos homens não percebe. As mulheres estão biologicamente programadas para sentir a sua energia antes mesmo de falar. A intuição delas é mais aguçada. O radar emocional delas é mais sensível. Assim, quando se aproxima nervoso e inseguro, elas sentem isso antes mesmo de abrir a boca. Quando se aproxima com calma e confiança, elas também sentem. Não se trata da frase que utiliza, mas sim do que a sua energia transmite por detrás das palavras. Da próxima vez que falar com uma mulher, preste atenção à sua respiração. Não tenha pressa. Não force nada. Olhe para ela não como se fosse um prêmio a conquistar, mas como se fosse uma pessoa pela qual tem uma curiosidade genuína. Quando o faz, a sua energia relaxa e ela sente-se segura para se abrir. Vai notar que algo mágico acontece. Os ombros dela relaxam. O tom de voz suaviza. O olhar dela demora-se um pouco mais. Ela começa a senti-lo, não apenas a ouvi-lo. A presença não se aprende, sente-se. Você desenvolve-a desacelerando, observando sem julgar. Ao perceber que não tem de provar nada a ninguém, torna-se mais seguro de si. Quando se está seguro assim, até o silêncio se torna poderoso. Um único olhar pode dizer mais do que 100 palavras. E é aí que a atração acontece sem esforço. Não porque tentou forçar, mas porque personifica o tipo de energia que atrai as mulheres. Por isso, antes mesmo de pensar no que dizer, reflita sobre si mesmo. Como se está a sentir? Nervoso? Animado? Confiante? Esteja atento ao seu estado, porque é isso que ela vai sentir primeiro. Não precisa de fingir nada, só precisa de ser autêntico. O homem que domina a sua energia, domina o ambiente. E quando uma mulher sente isso, essa calma certeza, fica intrigada, por vezes até antes de saber por quê. Porque a verdadeira atração não se resume a palavras ou truques. Trata-se de ressonância emocional. Quando a sua presença é forte, não precisa de procurar a conexão. Cria-a simplesmente existindo com a sua verdade. Na próxima parte, vamos aprofundar algo ainda mais poderoso: a inteligência emocional. Aprenderá a ler a sua energia, a compreender o que ela está realmente a sentir, mesmo quando não diz nada, e a construir uma ligação natural que pareça fácil. Porque a atração não se resume a ser vista, mas sim a ser sentida. Inteligência emocional. Como ler a energia dela e sintonizá-la. Naturalmente, quando se trata de atração,
O verdadeiro segredo não está na aparência, no charme ou nas palavras inteligentes. Está na consciência emocional, porque a atração não é lógica, é energia. É como a faz sentir. E se conseguir aprender a ler essa energia, a compreender o que ela está a sentir e a encontrá-la nesse ponto, torna-se magnético. Repare, a maioria dos homens fala, mas poucos ouvem. Concentram-se no que vão dizer a seguir, em vez de sentir o momento presente. Mas as mulheres vivem esses momentos, prestam atenção ao tom de voz, às pausas, à linguagem corporal. Percebem se a sua energia está em sintonia com as suas palavras. Pode estar a dizer tudo certo, mas se a sua energia parecer estranha, ela vai percebê-lo instantaneamente. Lendo a energia dela, comece com a calma necessária para observar. Observe como ela reage. Ela aproxima-se ou afasta-se. Os olhos dela brilham ou perdem o foco. Estes sinais subtis dizem tudo. Se ela parecer fechada, não significa que a esteja a rejeitar. Pode significar que está a testar se tem paciência para estar presente. O segredo não é forçar a ligação, é fluir com ela. Quando ela se rir, deixe a gargalhada fluir. Quando ela fizer uma pausa, não se precipite a preencher o silêncio. Deixe-a sentir que está confortável no espaço entre as palavras. É aí que se constrói a confiança, nas pausas, no não dito. E aqui está algo poderoso. As mulheres não se sentem atraídas por homens que reagem. Sentem-se atraídas por homens que respondem. Um homem que reage irrita-se facilmente, com a rejeição, com as provocações, com o silêncio. Mas um homem que responde respira fundo, processa a informação e escolhe o seu próximo passo com intenção. Isto é inteligência emocional. Não se trata de ser insensível, mas sim de ter equilíbrio emocional. As mulheres testam-no, muitas vezes sem se aperceberem. Fazem comentários brincalhões ou questionam a sua opinião apenas para sentir como a sua energia reage. Fica na defensiva? Perde a compostura? Ou sorri, mantém a calma e flui com a situação? Quando se mantém calmo, ela sente algo que raramente sente: segurança. E a segurança, acredite ou não, é a base da atração. Quando uma mulher se sente emocionalmente segura, começa a abrir-se, mostrando mais de quem realmente é. É aí que a ligação se torna natural. Para realmente atrair uma mulher que inicialmente não demonstra interesse, é necessário dominar a arte de espelhar as suas emoções. Isto não significa copiá-la, mas sim alinhar-se com a sua vibração. Se ela estiver brincalhona, acompanhe o seu lado brincalhão. Se ela estiver séria, mantenha um tom mais sóbrio. Não está a atuar, está a sintonizar. Tal como uma frequência de rádio, quando se ligam na mesma frequência, tudo se encaixa. Pense nisso como uma dança. Não conduz arrastando-a, conduz sentindo o ritmo dela. Se ela recua, não a persegue. Roda. Se ela abrandar o ritmo, você acompanha o ritmo dela. É assim que a inteligência emocional se manifesta na prática, um equilíbrio entre a assertividade e a consciência. A maioria dos homens falha aqui porque está demasiado focada nos resultados. Querem o número, o encontro, a aprovação. Mas as mulheres sentem essa pressão. A energia muda de estou interessada para estou a tentar provar o meu valor. E instantaneamente a magia acaba. Por isso, em vez de procurar validação, mantenha a curiosidade. Pergunte a si mesmo: o que é que ela está a sentir agora? Se ela parece distante, talvez esteja tímida. Se está a provocar, talvez esteja a testar a sua confiança. Se está quieta, talvez só precise de um homem que não force a conversa. No momento em que começar a vê-la não como um desafio, mas como um ser humano com emoções, a sua energia muda completamente, e ela sente isso. Porque a verdade é a seguinte: a ligação emocional não acontece através de palavras, acontece através da presença e da atenção plena. Quando a sua energia diz eu compreendo-te, ela relaxa. A guarda dela baixa, começa a abrir-se, não porque a tenha convencido, mas porque se sentiu vista sem julgamentos. E essa é a coisa mais atraente que se pode oferecer a uma mulher: compreensão.
O tipo de pessoa que não precisa de impressionar, não precisa de ter pressa. Apenas uma presença calma e centrada que reflita o mundo dela. Quando ela sente isso, quando percebe essa força silenciosa e equilíbrio emocional, é aí que a mudança acontece. O interesse começa a crescer, não por causa do que fez, mas por causa da forma como ela se sente perto de si. Na parte seguinte, vamos abordar a arte da abordagem. O que fazer, o que dizer e como criar uma química natural, mesmo quando esta parece desinteressada. Porque a forma como a aborda não se resume à frase que utiliza, mas sim à energia que transmite. A arte da abordagem. O que dizer, como dizer e quando se afastar. Agora já compreende o que é presença. Compreende o que é energia. Consegue perceber o momento. Mas é aqui que tudo se encaixa, ou se desmorona, na abordagem. Todo homem já sentiu esta tensão. Ela está ali, do outro lado da sala. Talvez esteja a rir com as amigas. Talvez esteja absorvida no telemóvel. Talvez esteja apenas a passar. E a sua mente começa a divagar. Devo ir? O que devo dizer? E se ela me ignorar? Essa voz na sua cabeça é a sua maior inimiga, porque a atração morre no instante em que começa a pensar demasiado. A abordagem não se trata de ser perfeito, trata-se de ser autêntico. As mulheres não se lembram da frase que utilizou, lembram-se de como as fez sentir ao usá-la. Não precisam do rapaz mais cool da sala, querem o mais autêntico. Então, como abordar uma mulher, mesmo uma que não esteja interessada, e ainda assim causar impacto? Começa-se com uma mentalidade: não tenho nada a provar. É isso. Esse é o segredo. Não está ali para conquistar, está lá para se conectar. Não está a tentar tomar nada, está a oferecer energia. Quando se aproxima desta forma, toda a sua linguagem corporal muda, anda diferente, você fala diferente, deixa de ser um tipo a tentar conquistá-la e passa a ser um homem confortável o suficiente para partilhar o seu espaço. Não tenha pressa. Não force a barra. Deixe que a sua abordagem pareça natural, como se ambos já pertencessem à mesma conversa. Quando falar, seja simples e honesto. Diga algo concreto, algo que se enquadre no momento. Ei, parecias alguém com quem eu devia falar. Ou, pareces estar no teu próprio mundo agora. Tive de interromper. Não são as palavras, é o tom. É o ritmo calmo e constante de um homem que não teme a reação dela. A chave é o desapego, não a frieza, mas a liberdade. Não está a tentar controlar o resultado. Se ela não estiver interessada, tudo bem, ainda sairá com a sua energia intacta. Este tipo de confiança deixa uma marca, mesmo que ela não o demonstre, porque no fundo, toda a mulher repara num homem que se respeita o suficiente para não procurar aprovação a qualquer custo. Também existe o timing. Aproxime-se quando ela estiver relaxada e não quando estiver com pressa ou distraída. Observe a linguagem corporal dela antes de se aproximar. Se ela estiver de frente para si, com uma postura aberta e lançando olhares ocasionais, isso é um convite. Mas se ela estiver fechada, com os braços cruzados e o olhar distante, dê-lhe espaço. As mulheres respeitam os homens que sabem sentir o momento. E quando se aproximar, nunca comece com uma pergunta que a coloque na defensiva, como: por que é que está aqui sozinha? Ou: posso oferecer-te uma bebida? Demonstre presença, não pressão. Fale com confiança. As palavras certas não significam nada sem a energia certa por trás. Eis algo poderoso a reter. As mulheres raramente se lembram do que disse, mas lembrar-se-ão sempre de como se sentiram quando o disse. Ela sentiu-se segura? Ela viu-te? Ficou curiosa? Ou achou que era só mais um rapaz a tentar chamar a de atenção? Quando se concentra na sua energia, tudo o resto flui naturalmente. O seu tom de voz fica mais calmo, o seu sorriso torna-se genuíno, não forçado. O seu olhar permanece firme, sem procurar aprovação. É isso que a atrai. E por vezes, encontrará resistência. Pode parecer desinteressada, reservada ou até fria. Não leve a peito. A maioria das mulheres já foi abordada por homens que não as viam como pessoas, apenas como objetivos. Portanto, a defesa dela é de proteção, não de rejeição.
A pior coisa que pode fazer é insistir mais. A melhor coisa que pode fazer? Manter a calma, ser amável. Sorria, dê um passo atrás e deixe a sua energia dissipar-se, porque a forma como lida com a rejeição revela mais sobre o seu valor do que qualquer cantada alguma vez poderia. Eis o que geralmente acontece. Talvez não instantaneamente, mas depois. Ela vai lembrar-se daquele rapaz que não a perseguiu, que não se deixou abalar, que pareceu genuinamente indiferente. E essa curiosidade começará a crescer, porque o mistério e o autocontrolo são muito mais atraentes do que o desespero. A abordagem não se trata de chamar a atenção dela, mas sim de despertar a curiosidade. Quando a sua energia transmite a mensagem "Vejo-te, mas não preciso de ti", é aí que ela começa a questionar-se sobre quem és, e é assim que atrai até a mulher que inicialmente não mostrou interesse. Não pela força, não pela manipulação, mas sim pelo controle emocional, pelo timing e pela presença. Porque, no final de contas, a atração não acontece porque a perseguiu. Acontece porque deu espaço para que ela o sentisse, e depois disso, ela não conseguiu parar de pensar em si. Na parte final, vamos explorar como permanecer na mente dela muito tempo depois do primeiro contato. Como criar uma força emocional tão intensa que ela não consiga esquecê-lo, mesmo quando se vai embora. A verdade é a seguinte: a atração não termina quando a conversa termina. Os homens mais magnéticos, aqueles em quem as mulheres não conseguem parar de pensar, sabem como deixar uma marca emocional. Não dependem de frases de efeito ou de grandes gestos, deixam uma sensação. Porque quando deixa uma mulher com um sentimento que ela não consegue esquecer, ela vai reviver esse momento vezes sem conta na sua mente. Veja bem, a maioria dos rapazes procura atenção, mas o verdadeiro poder está em causar uma boa impressão, e as impressões não são criadas pela lógica, mas sim pela emoção. Quando se afasta, o que fica na memória não são as suas palavras, mas sim a sua energia. É como a fez sentir naqueles poucos segundos de contato visual, aquele sorriso malicioso, aquela confiança serena que dizia: "Não estou aqui para receber, estou aqui para me conectar." Eis o que te torna inesquecível: mistério, compostura e sinceridade. Mistério não significa ser reservado, mas sim não revelar tudo de uma vez. Compostura significa manter a calma quando outros homens perderiam a cabeça. E sinceridade é isso que faz com que ela confie em si o suficiente para se lembrar de si. Quando estes três elementos se combinam, algo de poderoso acontece. Deixa de ser aquele rapaz que ela conheceu e começa a tornar-se o homem que ela não consegue explicar. Quando conversa com uma mulher, não tente preencher todos os silêncios. Deixe que haja espaço. Deixe que ela sinta a sua energia entre as palavras. Quando se afasta, esse silêncio torna-se o eco que ela ouve depois. Ela perguntar-se-á: por que razão aquele momento pareceu diferente? Porque não foi forçado. Não foi uma atuação. Foi real. Nunca subestime o poder de se despedir em alta. A maioria dos homens prolonga demasiado o momento. Falam demasiado, pressionam demasiado ou tentam demasiado. A coisa mais magnética que pode fazer é terminar a interação quando a energia ainda está quente. Sorria, diga algo simples como: "Foi um prazer conhecê-la", e deixe-a curiosa. Quando se afasta no momento certo, ela sente a sua ausência. E é aí que a atração cresce. Ora, aqui está a psicologia mais profunda. As mulheres lembram-se de como as faz sentir em relação a si próprias. Se a fizer sentir-se segura, vista e valorizada, não apenas desejada, ela irá associá-lo a um valor emocional. E é isso que a faz pensar em si quando se vai embora. Torna-se um sentimento, não apenas um rosto. Seja imprevisível, mas consistente. Não a sobrecarregue com atenção, deixe-a sentir a sua distância, por vezes. A atração respira através do espaço. Se estiver sempre presente, sempre disponível, ela nunca terá tempo para sentir a sua falta. Mas quando se mostra autêntico, deixa uma marca e depois desaparece por um tempo, a mente dela preenche as lacunas. É assim que a curiosidade se transforma em desejo. Não se trata de joguinhos.
Trata-se de equilíbrio. Esteja presente quando estiver com ela, mas não faça com que o seu mundo gire à volta dela quando não está. Viva a sua vida. Esteja genuinamente ocupado a construir algo, a perseguir paixões, a crescer em silêncio. Este é o tipo de energia que faz uma mulher pensar: há algo nele. Ele não precisa de mim, mas eu quero fazer parte do mundo dele. E lembre-se, a sua estabilidade emocional é a sua maior arma. Quando consegue manter a calma perante a incerteza, a rejeição ou sinais contraditórios, demonstra uma força que a maioria dos homens não possui. Esta firmeza é o que a faz sentir-se segura e intrigada ao mesmo tempo. Ela confiará que não se desmoronará quando as coisas se tornarem difíceis, e isso é raro. Então, como fazer com que ela se lembre de si muito tempo depois de partir? Falo sendo inesquecível na sua calma, criando contraste. Enquanto todos os outros homens tentam impressionar, você é que ouve. Enquanto os outros se apressam, você abranda. Enquanto os outros perseguem, você mantém-se firme. Destaca-se sem forçar a barra. É assim que a atração transcende o momento. Torna-se uma força emocional. Não se trata de procurar uma reação. Trata-se de plantar uma memória. Tornas-te um eco silencioso nos seus pensamentos, a pergunta a que ela não consegue responder, a calma que parece uma tempestade prestes a acontecer. E talvez, dias depois, dê por si a navegar pelo telemóvel, a recordar aquele breve encontro, aquele sorriso, aquela energia, e nem saberá por quê. Ela simplesmente sentirá, porque a atração não se constrói com esforço, constrói-se com energia, presença e timing. Assim, aproxime-se dela não para a conquistar, mas para a compreender. Fale não para impressionar, mas para se conectar. Não se afaste para se afastar, mas sim para a deixar sentir a sua ausência. Porque a verdade é que pode atrair quase qualquer mulher, mesmo aquela que não demonstrou interesse inicialmente, se compreender uma coisa. A atração não se trata de a perseguir, mas sim de despertar algo dentro dela.